Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, na presença dos santos anjos de guarda, nesta terça-feira, 17 de junho, iniciamos mais um programa Oração da Manhã e o conteúdo hoje está excepcional, porque nós estamos falando do Caminhos da Paz Interior de Fulton Sheen e estamos meditando aqui na terceira parte do livro, o número 16, as crises mentais estão aumentando. Vivemos tempos de grandes perturbações interiores. A humanidade parece caminhar sob terreno instável. E o número de pessoas com doenças mentais e emocionais cresce ano após ano. O CID, Classificação Internacional de Doenças, aponta com preocupação para o aumento de casos de depressão, ansiedade, distúrbios do humor, transtornos espectro autista, esquizofrenia e muitas outras enfermidades psíquicas que fragilizam milhões de pessoas mundo afora. Fulton Sheen, seu capítulo intitulado As crises mentais estão aumentando, nos ajuda a compreender que as grandes provações interiores, por mais dolorosas que sejam, poderão ser ocasiões de purificação, de crescimento espiritual e de reencontro com Deus. Ele mesmo afirma: Deus permite as crises não para nos destruir, mas para nos sacudir, como um jardineiro que sacode a árvore para que os frutos amadureçam. Nossas crises não devem ser negadas, nem espiritualizadas sem discernimento, que hoje é um problema que tudo é o demônio. Gente aí fazendo exorcismo em autistas, em esquizofrênicos, em pessoas deprimidas, não tem nada a ver. Porque há um exagero hoje sobre a questão de exorcismo, que eu não sei onde nós vamos parar. Se você nomeia um padre exorcista na diocese, a paz dele acabou. Porque tudo as pessoas pensam que é demônio, tudo que é complexo no comportamento já leva por esse lado, e não é assim que a gente resolve. A gente precisa ter mais tranquilidade para enfrentar esses problemas. É preciso acolher o sofrimento mental com compaixão, oração e acompanhamento adequado. A depressão, por exemplo, não é preguiça. A ansiedade não é falta de fé. O autismo não é frieza afetiva. A esquizofrenia não é possessão diabólica. São enfermidades reais que, quando integradas à fé, podem ser redentoras. Mesmo que às vezes o doente não tenha condição de fazer esse caminho, mas a família precisa trabalhar isso. Eu me lembro que há pouco tempo atendi um casal que tem 3 filhos pequenos, os 3 com autismo em alto grau. É uma doença desconhecida que está aumentando assustadoramente. Hoje nós temos grupos de cientistas debruçados dia e noite sobre esse tema para que a gente possa descobrir qual é a causa disso e assim trabalhar para evitar. E eu louvo a Deus por você, mãe e pai, que tem tido essa força bonita para cuidar dos seus filhos autistas, que são um problema. E vocês das paróquias precisam compreender isso, gente. Pois essas crianças, elas também estão no nosso meio, estão na missa, às vezes dá trabalho, corre, bagunça as coisas. A comunidade também tem que ter paciência. Nós também temos que ter um nível de solidariedade com essas famílias que sofrem, com esses filhos que trazem essas dificuldades. E também os problemas que as famílias enfrentam com pessoas deprimidas,
E a depressão ela é mais fácil de curar, porque a partir do momento que a pessoa entende que a sua depressão ela tem uma raiz no orgulho, que não te deixa aceitar perdas, e você vai incorporando essas perdas dentro da sua fé, do seu testemunho, isso passa, né? Fulton Sheen ainda diz: a alma que nunca passou por uma crise profunda talvez nunca tenha saído de si para encontrar Deus de verdade. Nas noites mais escuras é quando os olhos se acostumam à luz mais tênue. Deus acende a luz da esperança nos valores sombrios. Eu vejo na nossa juventude jovens que são perfeitamente saudáveis, que aí vão para as faculdades, ficam ateus, ficam comunistas e revoltam com Deus. Olha que besteira, pessoa que é perfeita no seu corpo, revoltando com Deus, por causa de ideologia. Isso também é doença. Essas ideologias, elas adoecem a mente das pessoas. Elas estragam o sentimento das pessoas. Elas tiram o afeto do coração das pessoas. E vão aprender quando bater com a cara no muro da vida. Vão entender que as coisas não são assim, que a vida humana não pode ser regida por ideologias. Neste mundo marcado por uma hiperexposição digital, por uma vida sem silêncio, sem oração, sem vínculos profundos, as crises mentais também são expressões de uma crise universal. O coração do homem moderno grita por sentido. E quando esse grito é ignorado, ele se transforma em dor sem nome, angústia, cansaço de viver, crise existencial, depressão, etc. Mas para nós cristãos, as crises podem ser fecundas. Elas nos aproximam da paixão de Cristo e da força do Espírito Santo. Como isso é belo, né? Como ensina São João da Cruz, a noite escura da alma é muitas vezes o caminho para uma fé mais purificada e desinteressada. Os casais que vão se casar ou que estão casados não podem ter medo de, por acaso, receber um filho doente, com algum tipo de deficiência mental, corporal, psicológica. Não, nós não precisamos ter medo disso. Não é que Deus dá isso, são as consequências da própria vida, da própria realidade da vida, que ocasiona estas dificuldades. Outro dia eu conversava com um casal, pai de um filho autista, que já está com uns 8 anos e é muito difícil, e eles, naquela interlocução comigo, me responderam uma pergunta que eu fiz: qual o sentido desse menino com autismo, nesse grau elevado, na vida de vocês? E eles declinaram para mim muitas coisas interessantes. A humildade que eles aprenderam a ter, eles estão crescendo, porque é uma criança difícil, é um menino extremamente complicado, que às vezes impede eles irem às festas, aos encontros de famílias, por estas razões. Mas eles estão buscando um sentido para a vida, né? Fulton Sheen nos adverte: não devemos ter medo das crises, devemos temer uma vida sem provações, pois é no combate que se forja o santo, é no desafio, é nessa dureza da vida que a nossa santidade vai sendo forjada. Quantos santos passaram por noites interiores longas? Santa Teresinha viveu angústias, São Bento teve tentações ferozes, Santa Dulce dos pobres enfrentou pressões psicológicas, mas todos eles não fugiram da cruz, abraçaram-na com Cristo. Por fim, em tempos de tantas doenças mentais, a igreja precisa ser um hospital de almas.
onde há escuta, compaixão, cuidado, mas também direção espiritual, sacramentos e verdade. O Espírito Santo é médico das almas e dos corações feridos. A sua luz penetra até as regiões mais escondidas do psiquismo de cada pessoa. E na paróquia nós precisamos entender que todos temos que ter responsabilidade para ajudar os que sofrem. Rezemos por todos aqueles que sofrem em silêncio, que encontre ajuda, acolhida e sentido, e que o Espírito Santo nos conceda a fortaleza para passar pelas crises sem nos afastar de Deus, e a sabedoria para não julgar quem sofre, mas amar como Cristo amou. Como você vai condenar uma pessoa em depressão falando que ela é preguiçosa, que ela não quer fazer as coisas, que ela está com manha, como se diz muito aqui no Goiás? Esse não é um comportamento cristão. Nós precisamos aprender a dar sentido ao sofrimento nosso e daqueles que sofrem sob os nossos cuidados. Assim seja. Amém. O Salmo 26, versículos 7 e 9, que dá a base da frase, da antífona de entrada da Santa Missa de hoje. Escutai, Senhor, diz o salmista, a voz do meu apelo. Sede meu amparo, não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus meu Salvador. É uma súplica que o salmista faz a Deus em meio às suas tempestades existenciais, aos seus sofrimentos. Todos nós passamos por estas marés revoltas na nossa vida. E o salmista pede a Deus, não me rejeite, nem me abandone, sobretudo no momento mais duro. Mas Deus nunca abandona. Essa é a verdade. Quem busca a confiança, a submissão da alma a Deus, vai ter sempre a força necessária para superar esses adventos e dores que aparecem na nossa vida. Te convido, prezado ouvinte, nesta sexta-feira, na presença dos anjos, a abrir seu coração ao cuidado, ao zelo. Para nós também sacerdotes, religiosos, consagrados, nós precisamos ser pessoas também do coração aberto para ajudar, para colaborar com as famílias que sofrem. Há muita gente sofrida. Eu conheço pessoas que passaram a vida toda zelando de doentes na cama. Eu conheci uma filha que sepultou pai e mãe e a irmã mais velha em grandes sofrimentos, anos a fio. Ela renunciou à universidade, renunciou ao matrimônio, renunciou ao trabalho para zelar, para cuidar. A última a ser sepultada foi sua irmã mais velha, com doenças graves, doenças que levam as pessoas para a cama, anos a fio. E ela me dizia, eu sou tão feliz por ter gastado minha vida com estas situações. E é isso mesmo, ela encontrou sentido. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero orar por todas as famílias que têm filhos autistas, esquizofrênicos, por todas as famílias que têm pessoas com essas doenças a zelar, a cuidar. Que Deus não deixe você faltar com a paciência, que você entenda que o cuidado, o zelo é um serviço, é uma dedicação que vai redundar em graça e salvação para a sua vida. Que Deus te dê força para cuidar dos que sofrem, sem perder a alegria, a ternura e a bondade do seu coração. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos de guarda, Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz.